Amigos e amigas, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um contato entre a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea e todos aqueles que buscam por respostas às questões fundamentais da nossa vida. O nosso tema de hoje, como foi divulgado, é o despertar de uma nova consciência. Com certeza seremos bastante sucintos, pois que é um tema bastante amplo e não teremos condições de abordar completamente todo esse tema, mas esperamos que nessa primeira etapa nós possamos colocar para todos vocês algumas ideias, aí por uns 20 ou 30 minutos, e depois nós abriremos para perguntas, para um diálogo entre nós, tá certo? De forma que vocês fiquem bastante à vontade. E vocês poderão fazer perguntas ou comentários pelo chat que será transmitido para a gente. Quando falamos de um despertar de uma nova consciência, duas palavras-chave nos chamam a atenção nesse título. Primeiro, o despertar. E segundo, o conjunto nova consciência. E se falamos em uma nova consciência, é porque deve existir uma velha consciência ou uma outra consciência que nos dirige de fato. E nós gostaríamos, nessa primeira fase, nesse primeiro momento, de falar um pouco sobre o que é a nossa consciência, o que é o nosso estado de consciência. E, para isso, nós gostaríamos de começar afirmando que o conceito de consciência que nós vamos tratar aqui é um pouco distinto do conceito popular, de forma que consciência não é apenas aquilo que nós temos consciência com os nossos sentidos, por exemplo, ou com o nosso intelecto. Mas muito mais do que isso, nós somos aquilo que somos no seu aspecto psicológico, no nosso aspecto fisiológico, no nosso aspecto emocional. Enfim, consciência é para nós aquilo que de fato nós somos, o nosso caráter, o nosso tipo. E como se formou esse estado de consciência que hoje é o nosso estado de consciência? Qual é a sua origem e como esse estado de consciência se mantém? Um princípio fundamental do trabalho que nós gostaríamos de apresentar é o conceito de duas fontes de consciência, de duas ordens de natureza. E a nossa consciência, ela tem a sua base, a nossa consciência atual, ela tem a sua base, o seu fundamento, num estado de ser que é desligado do campo universal. É uma consciência que é mantida refém a esse estado de vida que nós chamamos de dialética, presa ao espaço e ao tempo, e por isso dentro de determinados limites. Toda essa condição da consciência, ela determina em grande parte o nosso estado de ser. De forma que nos sentimos, muitas vezes, extremamente limitados. E, muitas vezes, fazemos aquilo que, de fato, não queremos ou que não desejamos. Mas o impulso da consciência, do nosso estado de ser, é mais forte, muitas vezes, do que aquilo que nós desejaríamos realmente realizar. Existem 3 pilares básicos do nosso estado de consciência. E o ser humano, de um modo geral, se movimenta em um desses 3 lados do triângulo. Nós podemos falar do triângulo que é ligado ao pensamento, ao santuário da cabeça, ao aspecto mental do ser humano.
Podemos falar de um lado do triângulo que está ligado ao aspecto emocional, místico do coração, e o lado do triângulo que é o lado da realização, o lado da ação. E em todos nós, em todos os seres humanos de um modo geral, esse triângulo, ele não é hoje um triângulo em equilíbrio. É um triângulo que sempre tem uma força maior em um dos lados. E nós conhecemos muito bem esses tipos. Nós podemos chamar, por exemplo, de um tipo mais intelectual, aquele que vê o mundo pelo prisma mais do racional. Temos também um tipo mais emocional, um tipo mais místico, aquele que trabalha essencialmente com o coração. E temos também aquele tipo que ele realiza, independente, quase que independente, não totalmente, mas está sempre em segundo plano, o aspecto mental e o aspecto sentimental. Ele é, de fato, um realizador. E esses três aspectos, eles estão ligados a essas três regiões, né? A cabeça, ao coração e à bacia, o aspecto da ação. E esses três egos, que também nós podemos chamar, na natureza hoje que nós vivemos, existe um predomínio de um desses três egos sobre os outros dois. E o predomínio hoje é desse ego que se localiza, que vive internamente no nosso sistema, aqui no santuário da bacia, especificamente na região do fígado e do baço. Esse ser desejo, esse eu astral que vive nessa região, ele é a nossa essência. É aquilo que de fato nós somos, mas que através dos outros dois aspectos da alma, a nossa mentalidade e o nosso sentimento, esse eu, ele ganha contornos humanitários, inteligentes, intelectuais. E todos esses dois santuários, tanto da cabeça como do coração, na verdade, nos dias de hoje, servem. Eles são reféns do eu que vive na região da bacia, do eu animal, do ser biológico que precisa de fato sobreviver, que luta pela existência e que de fato dá o tom da vida humana nos dias de hoje. Nós podemos perceber isso em nós mesmos, e isso é fundamental, mas podemos perceber também na vida social, né, nas manifestações da vida social de um modo geral, em todos os países, em todas as regiões do mundo. Há um predomínio intenso hoje desse eu que é extremamente egocêntrico e extremamente selvagem. Ele apenas ganha contornos mais aceitáveis, vamos assim dizer, por conta de uma cultura. Mas sempre que ele se sente ameaçado, né, ele reage de uma forma bastante agressiva. E não é à toa que muitas vezes dizemos que esse homem, com esse triângulo desajustado, muitas vezes ele é muito mais perigoso do que um animal. Ele se utiliza de todos os recursos intelectuais e emocionais para poder exercer o seu domínio, seja sobre outrem, seja sobre o reino animal, seja sobre o reino vegetal, mas ele continua sendo aquele ser extremamente egocêntrico, centrado em si mesmo. Então, amigos, essa é a característica básica da velha consciência. Essa consciência se mantém viva através de todos os processos de reencarne, pelo processo kármico, aonde
quando, por exemplo, um microcosmo é esvaziado, a nova personalidade que vai residir naquele microcosmo, ele ganha toda a herança kármica e toda a bagagem de experiências que o habitante ou os habitantes anteriores daquele microcosmo se deixaram armazenados ali. E isso mantém refém, em grande parte, aquela nova personalidade. Mas, amigos, isto é apenas grande parte do ser humano. O ser humano não é apenas isso, ou não é somente isso. E por isso nós falamos de duas ordens de natureza. Essa é uma das naturezas. É a natureza que está mais à vista. É a que é com ela que nós levamos o dia a dia. Mas todos nós carregamos dentro de si também uma outra natureza. E é essa outra natureza que faz de nós questionadores, que faz de nós não aceitarmos aquilo que esse ser egocêntrico quer que sejamos. É o que nos faz pesquisar, de não nos conformar com a vida tão cruel que a humanidade leva. E como é que essa nova consciência, né, esse outro em nós, poderá vir a ser? Como é que ele poderá exercer algum domínio sobre essa outra consciência que nós falamos? Amigos, desde o momento em que o homem se desligou do campo universal, ele perdeu a sua consciência do universo. E ele ficou com essa consciência limitada que hoje tem essa característica que nós falamos. Mas restou, dentro do microcosmo, esse átomo centelha, essa possibilidade de despertar um novo ser, isto é, uma nova consciência. E há períodos muito especiais aonde essa nova consciência, ela pode novamente vir a ser. Ela pode ser fustigada. Porque no plano universal, tudo aquilo que se desliga, tudo aquilo que perde a ligação, há um plano para resgatar. Há uma busca para que aquilo que foi perdido possa voltar ao seu estado original. Então, de tempos em tempos, toda a humanidade ela sofre a influência mais intensa dessa outra natureza, desse outro campo magnético, desse outro sol que por momentos está mais distante e por momentos está muito mais próximo e busca aquilo que se perdeu. De forma que o átomo original, o átomo espiritual que todos nós portamos, que está em estado de latência, pois a nossa consciência está dominada por essa consciência dialética, egocêntrica, esse átomo, nesses momentos em que o sol divino, ele novamente se aproxima do ser humano, ele é novamente posto em atividade. Ele é como que chamado. Ele é como que fustigado a se revelar. E como nós podemos perceber essa atividade? O que nos faz acreditar que é possível a existência desse outro sol e da interferência dele em nossa vida, em nossa personalidade. Amigos, todo o processo de busca, todo o nosso não conformar-se com a vida que levamos, é um sinal
de que algo da outra condição, da outra consciência, está buscando se manifestar. A velha consciência está muito bem onde está, e ela luta apenas pela sobrevivência. Ela é terrena, ela pertence a esse extrato terreno, e está aqui em casa. O que nos inquieta é algo que vem do nosso mais profundo ser. É algo que vem desse átomo centelha espiritual que é tocado, que é de alguma forma fustigado a vir a se manifestar. E por isso, e somente por isso, nós estamos, por exemplo, aqui hoje reunidos para conversar sobre a possibilidade de uma nova consciência. Porque se estivéssemos acomodados, nós estaríamos muito bem onde estávamos. Não precisaríamos buscar algo além daquilo que já temos. Mas essa semente, esse átomo universal, quando ele é fustigado, ele se liga à personalidade através do nosso órgão mais complexo e o órgão essencial para estabelecer essa ligação, que é o nosso coração. De forma que esse átomo emite radiações às quais o nosso coração reage imediatamente. E em reagindo, outras partes do nosso sistema, outras glândulas do nosso sistema, especialmente a glândula timo, entra novamente em atividade, feito que ela teve grandes atividades na época da infância e se manteve latente. Mas com o advento desse fustigar do átomo espiritual, do átomo universal, essa glândula é novamente posta em funcionamento e secreta na corrente sanguínea um novo hormônio. E esse hormônio, como não poderia deixar de ser, ele vai circular por todo o sistema da personalidade. E especialmente através da pequena circulação, esse hormônio vai tocar os centros cerebrais e ele deverá despertar naquele ser essa inquietude. Todos esses questionamentos que o pesquisador, aquele ser que está não conformado, tem. Esses novos pensamentos são frutos da atividade do átomo universal que fez o coração, o osso externo, a glândula timo e, portanto, todo o nosso organismo ser envolvido por um novo hormônio. E a partir daí foram gerados naquele ser novos pensamentos, novas ideias, de forma que essas ideias elas ficam ao redor do campo de manifestação desse microcosmo, desse ser. Essas imagens, elas não se dispersam, elas ficam dentro do microcosmo, perambulando próximo ao santuário da cabeça. Porém, o hormônio, ele continuará o seu processo de circulação sanguínea e será, em algum momento, eliminado pelos rins e pelo fígado. Porque essa é uma tarefa que o próprio organismo, na sua egocentricidade, na sua luta pela sobrevivência, ele precisa expulsar aquele hormônio que lhe é estranho, que proveio de um estímulo que não pertence a esta ordem de natureza. De forma que aquele elemento estranho que suscitou em cada um de nós novas ideias ou novos questionamentos, uma imagem mental distinta das imagens mentais criadas pela natureza dialética, esse ser humano, a partir deste momento, ele
é levado a buscar. Ele não se aquieta, de forma que ele vai estar sempre buscando respostas. Em diversos movimentos, em diversas religiões, em diversas pesquisas, sejam elas do âmbito que sejam. Então, amigos, fica claro que esses dois estados de consciência, o da velha consciência, egocêntrica, ligada à nossa sobrevivência, e a outra consciência que está em estado latente, convivem diariamente na nossa natureza. Eles estão presentes aqui e agora. Porque é importante nós ressaltarmos que quando nós falamos que existem duas ordens de natureza, nós não estamos querendo dizer que existe uma ordem de natureza aqui e outra mais além, ou em outra região, e que nós precisamos nos transportar, por exemplo, de um lugar ao outro. Não, amigos, não se trata disso. Essas duas consciências estão presentes aqui e agora, neste mesmo momento. O que acontece é que uma tem um predomínio total desse ser e a outra está em completo estado de latência. Apenas conhece esses impulsos que ele é ligado, é fustigado por esse sol espiritual que se aproxima da humanidade. E uma escola espiritual, ela tem a sua finalidade em auxiliar aqueles que assim estão nesse estado de busca, de pesquisa, a dar dinâmica a esse processo de vivificação dessa consciência que está em estado latente. Porque é somente a partir dela que todo um novo processo de vir a ser pode ser estabelecido no ser humano. E, apesar de esse estado de consciência, seu estado de consciência universal, seu estado de consciência original, ele se tornou estranho a nós. Ele se tornou como que totalmente antinatural. Como se o natural é esse estado de vida egocêntrico que nós vivemos. Quando, na verdade, o natural seria esse outro estado excêntrico, de doação, e não o estado egocêntrico. Mas a vida, nós nos distanciamos tanto da essência da vida que o estado antinatural tornou-se a nossa natureza. Então, para que essa nova consciência, de fato, venha a se manifestar e tenha a regência sobre nós, é preciso que a velha consciência diminua, que a velha consciência silencie. E, para isso, é preciso um processo. Isso não se dá apenas porque nós fomos informados, por exemplo, numa palestra como essa, e concordamos com isso, que o nosso estado de ser vai mudar como um passe de mágica. Infelizmente, não, amigos. Esse estado de consciência, esse velho estado de consciência que nós estamos nos referindo, ele é muito antigo. E ele tem uma sabedoria enorme para se autoconservar, custe o que custar. Ele tem toda uma ciência, toda uma forma de simular, de imitar o que é verdadeiramente espiritual. E não é à toa que o caos que está estabelecido em nosso interior e também no exterior, e não poderia ser de outra forma, né?
porque nós só podemos exteriorizar aquilo que nós temos no interior. Então, todo esse caos social que nós vivemos, e esse caos interior, é por conta de que essa velha natureza resiste e procura de todos os meios possíveis impedir que essa nova consciência venha a se manifestar. O que seria um processo natural tornou-se, nos dias de hoje, um processo de uma luta intensa, de forma que a velha consciência ela não vai se render assim sem mais nem menos. E para que ela se renda, para que ela possa fazer silêncio e a outra consciência possa vir à tona e ter a regência desse sistema, é preciso que nós, como personalidade, como seres humanos, tenhamos um profundo conhecimento, um autoconhecimento desse estado de ser antinatural que é essa velha consciência. Não basta apenas sermos informados dela. É preciso que nós tenhamos uma clareza muito intensa de tudo o que ocorre dentro de nós mesmos. De quais são os motivos internos que nos movem e que nos torna tão egocêntricos, tão agressivos, tão críticos, tão maldosos em relação aos nossos semelhantes, mesmo com as melhores das intenções. Mas, essencialmente, essa velha consciência que reside nesse santuário da bacia, ela vai resistir e vai buscar sempre simular, vai buscar sempre dar um jeitinho para que ela possa continuar a se manter, porque essa é a sua condição. A morte para ela não é algo natural. Mas, para que a outra consciência venha a ser, é necessário, estritamente necessário, que essa velha consciência, de fato, diminua. Sem essa diminuição, sem o abrir espaço para que o novo possa vir a ser, nós vamos continuar a sendo o animal que somos. Às vezes um pouco mais cultivados, às vezes um pouco menos cultivados, mas o nosso estado de consciência permanecerá ligado a esta natureza entre os polos do bem e do mal, da saúde e da doença, do positivo e o negativo, na prisão que está estabelecida pelas 12 correntes zodiacais que nos mantém reféns a esta ordem de natureza. E o processo que uma escola espiritual desenvolve para todos aqueles que a buscam é auxiliar, em primeiro lugar, na compreensão desse estado de ser, na busca desse autoconhecimento. Porque para que ele se torne claro, para que ele se torne uma vivência, é preciso que esse átomo universal, esse átomo crístico em nós, seja estimulado. Ele se aproxime mais, cada vez mais, do campo magnético que lhe é afim. E essa é a característica de uma escola espiritual. Ela tem a formação de um campo magnético que tem a sua origem na outra natureza e que ele funciona como uma ponte, como um auxílio para todos aqueles que buscam, para tocar e estimular processualmente esse átomo centelha espiritual que todos nós portamos. E a partir desse desenvolvimento processual, esse autoconhecimento vai se tornando cada vez mais claro para os candidatos. E a partir daí, nós podemos, de fato,
colaborar com esse processo desse novo vir a ser. Amigos, nós estamos mais ou menos com 30 minutos de palestra, né? E nós gostaríamos de parar por um momento e deixar que, a partir de agora, nós possamos dialogar. Creio que nós demos alguns elementos, temos a certeza absoluta que não fomos completos e nem poderíamos ser, né? Mas, a partir de agora, fica franqueado perguntas, colocações ligadas a esse tema que nós estamos falando, ou de algum outro tema que vocês gostariam de colocar. E, na medida do possível, nós teremos o maior prazer de respondê-los. Fiquem à vontade. Kyoto Freire. Gostaria que o professor explicasse sobre a ativação da Kundalini. O que é esse processo? A escola adota esse método? Se sim ou não, por quê? Kyoto, né? Kyoto. Boa noite, Kyoto. Obrigado pela pergunta. Você foi num ponto bastante interessante. A Kundalini é a energia que está guardada, vamos assim dizer, né? Que está alojada nesse átomo centelha do espírito. E é essa força da Kundalini do coração, e é preciso que nós reforcemos que estamos falando da Kundalini do coração, porque nós sabemos que existem Kundalines outras que podem ser ativadas ou despertadas por métodos distintos daquele que a escola espiritual utiliza. Porque é a partir da Kundalini do coração, da ativação desse átomo, que esse processo que nós descrevemos da glândula timo, do novo hormônio, ele pode, de fato, vir a acontecer dentro do ser humano. A Kundalini do coração só pode ser despertada por um campo magnético que lhe é afim e que não pertence a essa natureza dialética. Existem outras energias Kundalini que estão localizadas no plexo sacro e também no santuário da cabeça, e que podem ser despertadas a partir, por exemplo, de exercícios ou de ligações com forças astrais pertencentes a essa natureza. Esse método a escola da Rosa Cruz Áurea não utiliza, porque ele trabalha com as mesmas forças desta natureza, sejam forças astrais, etéricas ou mentais, mas elas não têm a condição de despertar a Kundalini do coração que está latente no átomo espiritual. Não sei se respondi, mas é isso que eu gostaria de dizer. Shai Stein. Eu li que o fígado é a peneira do nosso corpo. Ele que filtra as energias. Poderia falar um pouco sobre esse assunto? Mais Sim. embaixo, ligado a essa pergunta, tem o arcanjo Siddhartha. Fígado, eu acho que você está falando do chakra do fígado. O fígado seria filtro do corpo físico, energia, e não uma física. Concorda? É um comentário sobre a pergunta. Ok. Eu vou comentar um pouco e espero poder colaborar para suas reflexões, amigo. Essa região do corpo humano, fígado, baço, plexo solar, plexo sacro, enfim, toda essa região que está, é a região onde as forças astrais e etéricas penetram no nosso corpo físico. Me permita fazer um parênteses, colocando assim, que o ser humano, na sua estrutura de hoje, ele tem um corpo físico, um corpo etérico
um corpo astral e uma faculdade mental. Nós falamos em 4 corpos, sendo que o último está em processo de formação. O corpo físico e o corpo etérico, o corpo etérico ele circunda completamente o corpo físico e interpenetra os átomos materiais e ele vitaliza esse corpo. O corpo astral, ele envolve esses 2 corpos e é responsável por toda a nossa parte emocional, todos os nossos sentidos. E esse corpo astral, ele se desenvolve especificamente na fase da adolescência. E por isso uma fase tão conturbada, né? E as forças astrais que se ligam à personalidade, elas se ligam através dessa região. Então, o corpo astral, ele tem sua sede aqui, na região do fígado baço. Então, o baço, ele é a entrada das forças etéricas e astrais. E o fígado é realmente a saída dessas forças. De forma que é mais ou menos como você colocou. Ele é um filtro, juntamente com o baço, juntamente com os rins, não apenas no aspecto fisiológico do sangue, mas também nos aspectos etéricos e astrais. E não é à toa que o ego que predomina sobre os 2 egos da cabeça e do coração, ele reside aqui, porque aqui é a porta de entrada das forças etéricas e astrais. Quer dizer, é o alimento para esse ser que está aqui. Então, o fígado, ele tem essa função de manter, né, o corpo no estado mais saudável possível, ligado à sua autoconservação, à sua automanutenção. E é interessante que o fígado, em algumas línguas, ele tem, por exemplo, em inglês e em alemão, se eu não me engano, ele é chamado de liver. Quer dizer, é responsável pela vida. Né? Ele é viver, quer dizer, ele tem um profundo significado na vida do ser humano. Ele é um órgão essencial. Então, de forma que ele tem uma função muito especial, mas que no momento, no estado de ser que nós estamos hoje, ele é a residência, é aonde esse ego animal vive e se mantém. Era isso que eu poderia, nesse momento, colocar. Não sei se você gostaria de fazer algum comentário, fique à vontade. Do que outros, novamente, Freire. Quem desencarna hoje e não passou por esse despertar, o que acontece? Desencarnado o ego cai, e a consciência superior se faz presente? Ou o estado de consciência continua o mesmo? Obrigado, Kyoto, pela pergunta. A morte, a perda do corpo físico, ela não altera o nosso estado de consciência. Quando nós perdemos o corpo físico, e vejam que eu estou falando apenas do corpo físico, porque nós falamos há pouco que nós temos 4 corpos. Né? Na morte do corpo físico, parte do corpo etérico vai junto. Grande parte do corpo etérico. Mas o estado de consciência é o mesmo. Ele não altera pelo fato de o corpo físico e o corpo etérico ter sido perdido. E também essa consciência não se altera mais a partir daí. Ela vai ter algumas experiências ainda no plano sutil, porque o corpo astral, ele também se dissolverá. Assim como o corpo físico e o corpo etérico têm um tempo de vida, o corpo astral também tem um tempo de vida mais longo do que os outros corpos, mas ele também vai acabar a sua vitalidade e ele vai perecer. E assim também o corpo mental. De forma que quando essas experiências serão passadas,
mas o estado de consciência, o estado de ser, não vai alterar. Ele apenas, nesse processo de desencarne desses outros corpos, todas as experiências se manterão gravadas naquele microcosmo, para que num próximo reencarne do microcosmo, e não da personalidade que morreu integralmente, todos os corpos, aquelas experiências fiquem gravadas, para que o próximo habitante do microcosmo, quando chegar naquela idade próxima à puberdade, através do corpo astral, todas essas experiências serão transferidas como uma bagagem que vai ser transferida para aquele novo habitante. E todas essas experiências terão uma grande influência sobre a formação daquela nova personalidade, desde o seu aspecto do corpo físico até ao seu tipo humano, ao seu caráter como um todo. Então, assim, resumindo, se eu entendi bem a pergunta, se eu não esqueci de nenhum detalhe aqui, nós não mudamos o nosso estado de ser pela morte. E nem podemos alterar esse estado de ser após a morte. Era isso? Okay. Do que outro novamente. Eu creio que se refere ao nome da escola. Se diz espiritual e não iniciática. Por quê? Qual a diferença? Em verdade, não há diferença. Toda escola espiritual é uma escola iniciática. Né? É uma iniciação num novo processo. Mas o fato de ter o espiritual, pela seguinte razão: nós temos sempre três aspectos fundamentais. Todas as grandes religiões, todos os grandes trabalhos falam sempre em três aspectos fundamentais: em espírito, em alma e em corpo. E esses três aspectos, eles são distintos entre si. E eles se complementam. O homem original, o homem universal, ele possui um corpo, um aspecto alma, uma alma, e essa alma é vivificada pelo aspecto espiritual, que é o aspecto mais elevado. É o aspecto universal desse ser. O processo de iniciação, como o próprio nome diz, ele levará aquele ser a se tornar novamente uma triunidade. Hoje, nós temos um corpo físico, um aspecto anímico, uma alma que pertence a essa natureza. E não temos nenhuma ligação, não há nenhuma ligação entre nós e o aspecto espiritual. Nós, como seres humanos hoje, estamos completamente desligados do plano espiritual. O espírito não exerce sobre nós nenhuma influência direta, porque a sua vibração, o seu estado de ser é completamente distinto. E isso seria para nós um problema se o aspecto espiritual pretendesse se ligar diretamente a nós. Nós não temos um veículo preparado para receber tamanha vibração. E o processo iniciático é justamente essa preparação. No processo iniciático, através do primeiro passo, que é o autoconhecimento, e através do despertar dessa nova Kundalini, nós podemos dar início à formação de uma nova alma, de um novo elemento anímico nesse ser. E essa alma é que deve crescer para a alma natural diminuir. Utilizando a linguagem bíblica, falamos de Jesus como esse aspecto alma, né? E a partir do desenvolvimento da alma, do seu crescimento e do seu amadurecimento, é que o aspecto espiritual, Cristo, poderá se ligar a essa nova alma. Nós falamos de escola espiritual porque nós somos uma escola do espírito. A escola espiritual da Rosa Cruz Áurea dá a possibilidade
a todos aqueles que a ela se ligam e querem fazer esse processo, de realizar esse processo iniciático em sua plenitude. O renascimento da alma e a ligação alma-espírito. É isso que eu poderia acrescentar. Mais alguma pergunta? Vou tomar um pouquinho d'água. Uma pessoa que despertou o seu eu superior, ele muda a sua maneira de pensar e de agir? O processo de iniciação, o processo que estamos falando, ele é um processo de transfiguração. É um processo de mudança de fato. E é um processo que, como nós demos uma pequena imagem no início, ele é orgânico. Ele precisa se revelar na nossa vida diária. Uma escola espiritual como a nossa não é uma escola teórica, não é apenas doutrinária. A doutrina é um suporte, é um auxílio para esse trabalho, mas é preciso que um processo de transformação sanguíneo, né, se estabeleça. É preciso, de fato, que um novo ser dirija esse corpo físico que nós temos e uma nova alma seja o seu regente. E essa alma ligada ao espírito. A linguagem eu superior que foi utilizada, ela tem uma dubiedade. Existe aí, eu vou só chamar a atenção para isso, porque em algumas literaturas, esse eu superior, ele pode ter a conotação do que nós chamamos do ser kármico, do ser astral, que pertence a essa natureza. Esse ser, ele exerce sobre nós uma influência enorme. É ele quem determina, de fato, o nosso tipo humano, as nossas reações, o nosso ser. Nós, quando falamos do processo de transfiguração, nós não estamos falando desse ser. Esse ser, pode ser chamado também de um eu superior, ele vai diminuir, porque ele é fruto de todas as experiências kármicas que foram acumuladas no microcosmo ao longo da sua existência, ao longo da sua peregrinação sobre esse extrato terrestre. De forma que, quando falamos em eu superior, nós podemos também nos referir a essa nova alma. Ok. Né? Mas é importante fazermos a distinção entre a nova alma ligada ao espírito, que requer que o ser astral desta natureza silencie, que ele, de fato, morra, ele desapareça, porque em seu lugar o seu lugar estará sendo ocupado por essa nova alma que se ligará também ao aspecto espiritual e será a dirigente desse novo ser humano, dessa nova consciência. Então, não restará nada da velha consciência, do antigo ser astral que nos mantém cativos a essa ordem de emergência. Acho que é isso. Cláudia Plácido. A humanidade está sendo chamada a se desligar da antiga consciência. Todos os seres humanos têm a capacidade de ligar a nova consciência sozinho ou têm que entrar para uma escola espiritual? Obrigado, Cláudia, pela pergunta. É realmente uma pergunta essencial. Como tentamos dizer ao início, esse elemento espiritual que está latente em nós, esse átomo, para que ele seja despertado, ele precisa de um campo magnético que trabalhe sobre ele. De fato, é uma influência de fora para dentro. Com os instrumentos
que nós temos hoje à nossa disposição, e por instrumentos eu estou querendo dizer o nosso pensar, o nosso querer, o nosso desejar, o nosso sentir, os nossos 5 sentidos, esses elementos, eles não são capazes de fazer vibrar esse átomo centelha espiritual que está dentro, no centro matemático do nosso microcosmo. A razão é simples. É porque ele é de outra natureza. Ele vibra em outro campo magnético, distinto do campo magnético que nós residimos. As vibrações que nós podemos suportar são distintas das vibrações da ordem de natureza universal. E por isso que nós falamos em 2 ordens de natureza que convivem, que estão presentes aqui neste mesmo momento, mas que nós somos apenas influenciados por essa outra natureza de maneira indireta. Porque diretamente ela nos queimaria. Então, para que essa nova consciência se desenvolva, é preciso exercer uma influência sobre esse protoátomo. E a influência que o Sol espiritual, que se aproxima da humanidade, do nosso planeta como um todo, exerce, é apenas uma influência chamadora. É uma influência apenas para um vibrar. Mas, para que ele possa, de fato, se desenvolver, é preciso que esse raio fundamental que faz com que esse átomo espiritual vibre e se conecte à personalidade e influencie essa personalidade, que leva ela a buscar, a inquietá-la, é preciso que esse raio fundamental do Sol ele seja quebrado, vamos assim dizer. Ele precisa ser subdividido em 7 aspectos. E esses 7 raios subdivididos poderão realizar, desde que a nossa personalidade assim o queira e colabore com o processo de iniciação que uma escola espiritual realiza. De forma que, sozinhos, no nosso isolamento, nós não teremos o auxílio de um campo magnético de uma escola espiritual. Nós não precisamos de uma escola espiritual no seu aspecto formal, vamos assim dizer, né? Mas precisamos, essencialmente, do seu campo magnético. Pois que sem ele, esse processo do vir a ser não poderá se realizar. Então, o que caracteriza um trabalho espiritual de fato é o campo magnético que poderá processualmente, com todo o cuidado daquele que palmilhou esse caminho, que criou esse campo junto com aqueles obreiros, dá a possibilidade de qualquer um que a ele se ligue também realizar. Mas é preciso que se diga, isso não é um processo automático. Não é o fato de nós nos ligarmos a uma escola espiritual que o fato de nos ligarmos, de frequentarmos, vai dizer que esse processo se realizará de forma automática. Não, amigos. É preciso a colaboração de cada um. Porque em cada um esse processo é distinto, de acordo com a sua bagagem kármica, de acordo com as características do seu ser, daquilo que ele contém. De forma que, em tese, o caminho é o mesmo, mas cada um palmilha da sua maneira e ao seu tempo, na sua condição. E, para encerrar, vou reforçar, não é um processo automático. É um processo que envolve a colaboração, um trabalho diário de se ligar a esse campo magnético para que ele, de fato, exerça uma influência sobre esse protoátomo e, posteriormente, nós vamos ter que colaborar conscientemente com esse processo. Ele não é um processo, para nós, que vai se dar de forma inconsciente. Ele começa, sim, dessa forma, mas com o passar
do caminho, né, com o realizar do processo, o aluno ele vai se tornando consciente daquilo que está se realizando dentro de si e ele pode sim e deve colaborar com isso. É isso. Você poderia, Anne Carine, você poderia falar um pouco sobre a gnose quíntupla e sua relação com o processo que a escola propõe? Obrigado, Carine, pela pergunta. Vou tentar, viu, Carine? Não sei se vou conseguir falar. Mas esse processo, ele conhece diversas fases, né? E nós falamos de um processo quíntuplo. O primeiro passo nesse processo é o que nós chamamos do autoconhecimento. É uma etapa que, sem ela, as etapas seguintes não têm como se realizar. Nós precisamos ter um conhecimento profundo do aspecto, vamos assim dizer, mais genérico de todo ser humano, mas também dos motivos internos que nos movem. E isso é possível através do nosso contato com esse campo magnético especial, que é a formação de uma escola espiritual. É um auxílio necessário para que esse processo de autoconhecimento se realize. Esse processo de autoconhecimento se realizando, um segundo processo pode vir a acontecer, que é o processo que nós podemos chamar de autorrendição. O que seria o processo de autorrendição? É um processo no qual você percebe todas as suas motivações internas que o movem e percebe também algo do novo virá a ser que se manifestando dentro do seu sistema. De forma que esse processo de contribuição que você pode dar é um processo em que você faz silenciar aos poucos, à medida da sua compreensão, esse ser astral que o rege de forma bastante tirânica. E esse processo de autorrendição é um processo que vai nos acompanhar ao longo dessa caminhada. É também chamado do processo do silenciar desse eu astral. Esse processo vai permitir e vai colocar aquele que está percorrendo esse caminho em uma nova atitude de vida. Ele deverá comprovar no seu dia a dia essas mudanças que vão ocorrer dentro dele. Não de forma forçada, mas porque ele compreendeu, ele tem o autoconhecimento, ele é auxiliado por aquele campo magnético ao qual ele se ligou, ele compreende as suas motivações, ele pode, a partir daí, fazer esse silêncio e ter a possibilidade de uma nova atitude de vida, que vai dar uma dinâmica nova ao processo de formação dessa nova alma, né? Ao despertar desse protoátomo, desse átomo original que está nesse processo de desenvolvimento. E, a partir daí, a formação, o amadurecimento, vamos assim dizer, dessa nova alma, né? É aquilo que nós podemos chamar de o princípio de uma nova realização. O amadurecimento dessa nova alma permitirá, em um determinado momento, ao ápice desse processo, que é a ligação da alma, dessa nova alma, que nasceu através de um processo de autoconhecimento, que se rendeu, está se rendendo a esse novo processo que está se delineando dentro de si mesmo, o qual ela dinamiza com uma nova atitude de vida,
que ela busca colaborar com esse processo. Isso tudo leva ao amadurecimento dessa nova alma, dessa nova consciência. E essa consciência vai ganhar a sua plenitude com a ligação dessa consciência com o aspecto espiritual. E aí novos desdobramentos poderão vir a acontecer. Mas nessa primeira fase, o que importa é a formação, o nascimento, a formação e o amadurecimento dessa nova alma, para que o aspecto espiritual, em seguida, possa ligar-se. E aí um novo processo poderá vir a se desenvolver. É mais ou menos isso que eu poderia colocar nesse momento do que a Karine perguntou. Letícia Silveira. Minha dúvida é: como nós podemos, de forma consciente, fazer com que essa natureza que nos domina, mais egocêntrica e dual, trabalhe a nosso favor, a fim de que possamos ativar a nossa segunda natureza, nos ajudando a ativá-la? Será isso possível? Infelizmente, essa natureza ela tem a característica de se automanter. Ela não tem como ajudar nesse processo. O homem animal, o homem egocêntrico, o homem que ele sempre lutará pela sua subsistência. Isso nem sempre foi assim, né? Esse foi um processo que foi se estabelecendo à medida que o homem original perdeu a ligação com o aspecto espiritual, com o campo universal. E esse outro, né, esse homem egocêntrico, que a partir daí nasceu, ele foi se desenvolvendo, ele foi crescendo a ponto de ser hoje o que ele é, de ter um domínio completo sobre esse ser humano que somos nós. Então, de fato, ele não colaborará. Porém, nós não somos apenas esse ser, né? Nós temos um aspecto, e todo ser humano tem esse aspecto, um mínimo de livre arbítrio. Nós temos uma consciência que está além da condição apenas egocêntrica, de forma que nós podemos perceber e conversar como nós estamos conversando aqui, através dessa condição. Então, há dentro de nós a possibilidade de colaborar, sim. Né? Podemos colaborar, mas não esse ego que vive aqui e que fará tudo o que for possível para continuar a sobreviver e a se manter como senhor desse sistema. Então, quando nós falamos em autoconhecimento, nós estamos falando também na percepção desses dois que vivem dentro de nós. Então, à medida que esse processo de iniciação começa, nós vamos perceber essa luta dentro de nós. Nós temos uma consciência que pode, sim, colaborar e se decidir por um dos lados. O processo automático sempre vai decidir em favor da natureza dialética, desse que é extremamente egocêntrico. Porque hoje ele toma conta de todo o nosso sistema nervoso, né, e de toda a reação automática do ser humano. De forma que ele está estabelecido organicamente dentro do nosso sistema. E eu vou relembrar um aspecto que eu não dei uma ênfase no início, mas que talvez agora valha a pena colocar. Quando o hormônio da glândula timo desperta nos centros cerebrais
uma nova imagem, um novo pensar, percebam que esse ser-pensamento que está nascendo aí, ele não é fruto desse ego que aqui reside. Porque todos os outros nossos pensamentos, de um modo geral, servem a esse ser extremamente egocêntrico. Porém, essa imagem mental que foi formada a partir do protoátomo, a partir do hormônio da glândula timo, ele tem uma outra origem, ele tem uma origem em uma outra natureza. E essa imagem, ela não se desfaz, ela não abandona o microcosmo, ela fica e ela vai sendo fortalecida à medida que nós vamos nos ligando a esse processo. E essa imagem também vai ganhando força, também vai ganhando vida em nosso ser. E em algum momento do processo, ela nos auxiliará nesse trabalho, né, de demolição de todo esse ser extremamente egocêntrico que somos nós. Então, amiga, por um lado, a consciência natural não vai colaborar, esse centro, esse homem egocêntrico, mas nós temos dentro de nós a possibilidade consciente de perceber esses dois e se decidir por um deles. Eduardo Miller. Entendo que este não é o foco da palestra, mas como não gostaria de perder o ensejo, farei a minha pergunta. Qual a diferença da Rosa Cruz Áurea para a morte? Eduardo, é? Foi o Eduardo que fez a pergunta? Eduardo Miller. Oi, Eduardo, obrigado. Eduardo, vou pedir desculpas, porque o meu conhecimento é apenas limitado ao conhecimento que nós estamos falando sobre a Rosa Cruz Áurea. Eu não conheço e não poderia falar para você, de fato, de nenhuma outra entidade ou instituição, seja a que você citou, qualquer uma das outras, né? Porque realmente eu não saberia dizer, mas acho fundamental que todo pesquisador sincero ele busque essas respostas, né? É importante que cada um de nós que somos impelidos a essa condição de busca, né, por essa radiação que está dentro de nós, percebamos essa diferença. Mas, falando de forma bastante genérica, né, e não especificamente de movimento A, B ou C ou D, é importante sabermos a quem, de fato, nós estamos se dirigindo no sentido do que nós chamamos do outro em nós. A escola espiritual nunca vai se dirigir ao nosso ego, no sentido de fazer dele cultura, no sentido de refiná-lo, no sentido de melhorá-lo para que ele realize o processo espiritual. Nós temos claríssimo que esse ego, ele não é passível de nenhum cultivo espiritual. Ele precisa diminuir. O aspecto espiritual latente é que deve crescer. O ego, tanto esse que está aqui na bacia, esse ego que nós estamos falando, que é extremamente egocêntrico e que domina esses outros dois aspectos, ele precisa silenciar. Ele não é passivo de nenhuma cultura. Ele é o homem animal que precisa sobreviver. E ele vai sempre lutar contra o outro que está em nós, o homem espiritual que está latente. Então, uma característica básica de uma escola espiritual é que ela se dirige fundamentalmente ao outro. Ela fala em autoconhecimento do ego, mas não fala em cultura. Por isso que não utilizamos nenhuma forma de exercício, nenhum tipo de misticismo,
nenhum tipo de manipulação de forças dessa natureza, do campo astral, ou do campo etérico, ou do campo mental, porque o foco de atividade da Rosa Cruz Áurea é esse átomo centelha espiritual que está latente em cada um de nós. É isso. Eu creio, ainda tem perguntas? Estamos aí, então, tudo bem. Vamos responder mais uma ou duas perguntas e vamos encerrar para que... O que chama Exu Capa Preta. O que é espírito? O que é espírito? Difícil para quem só conhece a matéria e os seus aspectos sutis dizer o que é espírito, pois que não temos a experiência de ligar-se ao espírito, né? O que nós podemos dizer é que é um aspecto que está fora, nesse momento, da nossa condição de ter uma vida consciente espiritual. Nós não temos como perceber, não temos como ter uma vivência do espírito, porque o nosso sistema de percepção, os nossos 5 sentidos, o nosso triângulo da alma, ele não está adequado para receber vibrações de tão alto teor. De forma que, se o espírito se aproximasse demais de nós, ele nos queimaria, ele destruiria completamente o microcosmo e a personalidade. É como se nós fôssemos botar o dedo numa tomada 220, por exemplo. Aquilo vai nos queimar, porque está além da condição vibratória desse ser. Então, o espírito, ele é, para nós, algo completamente desconhecido. Mas e por que nós falamos em espírito? E por que nós ansiamos por esse aspecto? Porque nós, um dia, vivemos essa condição. E em nós existe essa pré-reminiscência, essa lembrança. E por isso, essa lembrança, que é uma lembrança essencial, ela jamais nos deixará. Porque a essência do ser humano, no seu passado, é espiritual. E aquilo que é, na sua essência, sempre vai buscar novamente a vir a ser. E todas as forças do Logos, todas as forças divinas, perfeitas, elas vão em busca daquilo que foi perdido. E o que foi perdido foi o aspecto espiritual. E em algum momento, ele será resgatado. Sejamos nós nessa encarnação ou em próximas encarnações. Para Deus, 1000 anos é um dia, né? Então, o tempo não conta para isso. É isso que eu poderia colocar. Vamos à última pergunta e pedimos desculpas, porque teremos aí outras oportunidades também, com certeza, de continuar esse trabalho. Da Emília Roman. O que quer dizer com anímico? O anímico se refere à alma, se refere àquilo que anima, aquilo que torna vivo o corpo, aquilo que movimenta o nosso corpo, as nossas emoções, o nosso intelecto, é o que dá a vida. Por isso que nós falamos de alma. A alma é o que anima o corpo. A alma, quando é vivificada pelo espírito, ela transfere aquela força, ela é um intermediário e vivifica o corpo. E por isso existe uma harmonia entre o espírito, a alma e o corpo. Então, o elemento anímico é o elemento intermediário que dá a vitalidade, né, a movimentação do aspecto corporal. É nesse sentido que nós falamos em anímico, em ânimos, né? Ou na psicologia se fala em psique também, né, que é algo relativo a isso.
Amigos, antes de encerrar, nós gostaríamos de profundamente agradecer a participação de todos, pedir desculpas mais uma vez pelas dificuldades, às vezes, que nós temos em nos comunicar, não somos nenhum especialista nessa área, e também por não poder responder, de fato, a todas as perguntas, mas temos a certeza de que todas as perguntas poderão ser respondidas na vida de cada um de vocês. E para isso, nós temos, além dessas palestras virtuais, nós temos uma vasta literatura que está à disposição de todos vocês no site da Rosa Cruz Áurea, que posteriormente também será colocado aí em vídeo para vocês, que é o www.rosacruzaurea.org.br. Toda a literatura dos nossos grão-mestres está disponível para download gratuito, de forma que vocês poderão ler tudo aquilo que nós estamos falando nas palestras e com muito mais profundidade e muito mais bem colocado do que nós fazemos aqui. Essa palestra, especialmente, ela foi muito relativa a um dos livros do nosso grão-mestre chamado O Advento do Novo Homem. E ele está no site, disponível também para download. Especialmente os primeiros capítulos estão ligados ao tema dessa palestra. Também nós temos a revista Pentagrama, que é uma publicação que acontece bimensalmente, de 2 em 2 meses ela é publicada novos números, e que também está à disposição de todos vocês no nosso site com o download gratuito, de forma que vocês podem ler esses artigos. E nós gostaríamos também de dizer que tem um curso virtual. Esse curso virtual é um aprofundamento, você pode se inscrever nesse curso através também do nosso site. Terão colaboradores que farão reuniões e terá sempre um tema básico. Normalmente esses cursos eles são feitos via Skype. Marca-se um dia com um tema, uma reunião, e ali é feito mais ou menos como acontece uma palestra dessa. Uma pequena exposição e perguntas e respostas entre os participantes, de forma que também vocês poderão se aprofundar, pesquisar sobre a filosofia da Rosa Cruz Áurea e seu trabalho. E, por último, eu gostaria de dizer que essas palestras, elas têm o intuito de introduzir, de dar uma possibilidade de todos vocês conhecerem, pelo menos um pouco, o que é o trabalho de uma escola espiritual. Mas, para todos aqueles que se sintam tocados por esse trabalho, as palestras é apenas uma porta de entrada, Se vocês quiserem conhecer mais profundamente esse trabalho, eu aconselharia que vocês procurassem no nosso site um centro ou um núcleo mais próximo de vocês, e vocês podem se dirigir presencialmente a palestras também que acontecem com regularidade e conhecer um dos nossos centros e conversar com um dos nossos colaboradores que podem, vamos dizer, apresentar de forma mais concreta, e dar mais explicações a vocês sobre esse trabalho, tá bom? E provavelmente daqui a 15 dias, passando essa segunda-feira que vem na outra, nós teremos uma próxima palestra virtual pelo mesmo canal do YouTube, tá bom? Vocês receberão a divulgação disso através da nossa página do Facebook. Obrigado e boa noite.